Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. Faremos a leitura no versículo 15 até o versículo 17. Evangelho, João, capítulo 21, versículo 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor? Pai Santo e Eterno, que a tua graça e a paz esteja sobre a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor fale através da tua palavra aos nossos corações aqui nesta noite. Confirme ela, meu Deus, nas nossas vidas. Assim, oramos e agradecemos na autoridade do teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite é o assunto relacionado com apenas Cristo restaura o pecador. Amados, olhando a situação do homem caído, o homem que uma vez caído no pecado, envolvido com as suas fraquezas, com as suas limitações, nós lemos na Sagrada Escritura, em todo o Antigo Testamento, a promessa de um restaurador, a promessa de um redentor, a promessa e a expectativa daqueles que acompanharam as Escrituras e tiveram nelas as suas expectativas do aparecimento desse Redentor, a qual traria justiça, transformaria o coração do homem. Nós vemos então que sempre houve uma expectativa e em que tempo esse Redentor, esse restaurador surgiria. Nós vemos que essa expectativa ela foi de longa data, de muito tempo. E nós vemos na palavra do Senhor que desde os tempos antigos, lá no Antigo Testamento, Deus inspirou profetas, Deus inspirou homens para que escrevessem sobre o surgimento desta pessoa, nos referindo aí ao Messias. Nós vemos que por volta do ano 1400 antes de Cristo, Moisés, inspirado por Deus, ele escreve ao povo lá, registrado em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, dizendo o seguinte: olha, levantará um profeta como eu, a eles vocês ouvirão e a ele vocês seguirão. Moisés não tinha em mente, talvez aqui, necessariamente a respeito da pessoa de Jesus Cristo, porque nós entendemos que o Antigo Testamento, ele tem ali o seu andamento de forma progressiva. Então, os fatos foram ficando cada vez mais claros para os discípulos de Jesus, para aquelas pessoas que estavam aguardando as promessas com o passar dos tempos, com o passar do tempo, com o passar dos acontecimentos, de todas as coisas e de todos os fatos. Nós entendemos, então, ao analisar o Antigo Testamento, que isso foi ficando cada vez mais claro, conforme outros profetas
foram também confirmando sobre a promessa de uma pessoa que traria justiça e então traria redenção para o homem por causa dos seus pecados. Nós vemos perfeitamente o profeta Isaías, no capítulo 42, o versículo 1, dizendo o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Vemos aqui o profeta Isaías, por volta do ano 680 antes de Cristo, trazendo mais algumas referências a respeito do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam falando a respeito do Messias, eles estavam entregando mensagens de Deus a respeito do Redentor. Mas é claro que isto não estava tão claro para aqueles profetas, mas foi ficando cada vez mais claro com o aproximar-se dos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando ainda para os dias de Moisés, nós vemos ali que o povo viveu uma experiência interessante para nós, né? E para todos aqueles que acompanham a leitura do texto sagrado. O povo, certa vez, caminhando pelo deserto, e eles ficaram insatisfeitos por causa da dura jornada por aquele caminho, indo até a terra prometida, e chega a um ponto que eles não aguentam, e eles murmuram contra Deus, e eles murmuram também contra Moisés, dizendo: Moisés, o que é de nós? O que será do povo? Porque olha onde nós estamos, olha a situação do povo. Quem dera nós morrêssemos lá no Egito, quem déramos nós ficássemos lá mesmo. Agora saímos de lá com a promessa de ir para uma terra prometida por Deus, e nós estamos aqui caminhando nesse deserto por todo esse tempo. Estamos aqui comendo esse maná. O povo começa a reclamar. E o que Deus faz? Como castigo, como disciplina, Deus envia entre o povo serpentes, e essas serpentes começam então a picar os murmuradores, e nos diz o texto, lá no livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9, que muitas pessoas morreram por causa daqueles seres, por causa daquelas cobras, daquelas serpentes. Então o povo lamenta, se arrepende, eles vão até Moisés e diz: Moisés, interceda por nós a Deus e peça para que ele tire essas serpentes no meio de nós. E o que nós lemos no texto? Que Moisés, então, intercedendo ao Senhor, Deus dá uma palavra para ele: Moisés, faz o seguinte, você irá pegar bronze, você irá fazer uma serpente de bronze, e após fundir ela, você coloca ela numa haste, num ponto alto, num lugar alto, onde todo aquele que for picado pela serpente, pelas cobras, olhará imediatamente para a serpente de bronze e será salvo. E será salvo. É claro que algumas pessoas pegam esse texto aqui para defender o uso de imagens da idolatria, mas o contexto não é esse. Não foi essa a ideia de Deus. O que nós vemos aqui é uma passagem, um acontecimento que estava apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque o que acontece? O que aconteceu naquela época? Deus não tirou as serpentes. As serpentes permaneceram entre o povo e continuou picando as pessoas. Serpentes abrasadoras, isso é, o povo sofria com a picada das cobras, das serpentes. Mas o que acontecia? Quando a pessoa era picada, ela olhava imediatamente para a serpente de bronze que Deus mandou construir, que Deus mandou fundir, fazer. E ele, olhando para aquela serpente com fé, aquela pessoa era salva. Isso na tipologia é um apontamento do nosso Senhor Jesus Cristo e é confirmado por ele. Você que está com a tua palavra, abra ela no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 13.
Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo, ele confirma o que aconteceu lá no deserto e ele mostra, ele revela para nós, no Novo Testamento, qual foi a razão de Deus ter mandado fazer aquela serpente de bronze. Era a sombra daquilo que aconteceria no futuro. Então ela apontava o quê? Para a ação, para as ações do Senhor Jesus Cristo em favor do homem caído, em favor do homem pecador, trazendo restauração para a vida do homem, trazendo salvação para a vida do homem. E nós vemos que isto se cumpre, então, nos dias em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixa o céu de glória e ele vem aqui a este mundo para cumprir a vontade do Pai. Estamos aí, né, no domingo, muitas pessoas aí com ênfase, né, nas comemorações da Páscoa. É claro que, como muito bem foi observado, que a Páscoa ela está num contexto atual um tanto distorcido, não é? Porque para o cristianismo a verdadeira Páscoa faz referência à morte e à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós lemos aqui um texto que fala de alguns acontecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. É interessante, queridos, quando nós fazemos essas comparações. Olhar lá para o Antigo Testamento, promessas com 1000 anos, promessas com 700 anos, promessas sobre o Redentor, o Restaurador, com 500 anos, e nós olhamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, todas elas se cumpriram. Isto mostra para nós a veracidade do texto sagrado. Isto mostra para nós a veracidade da palavra do nosso Senhor. Isto mostra para nós que eu e você não carregamos um livro qualquer, mas nós carregamos a palavra de Deus, que traz vida para a nossa vida, que traz vida para o pecador e que restaura aquele que já não tem esperança nenhuma. E isso é confirmado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós lemos aqui no capítulo 21 sobre algumas manifestações do nosso Senhor Jesus após a sua ressurreição, nós vemos no capítulo 21, desde os primeiros versículos, que os discípulos, irmãos, eles decidiram sair para pescar. Imagina aqui um tempo de expectativa, um coração aguardando, então, cada vez mais a confirmação das promessas do nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo havia morrido, estava em ênfase, né, a sua morte, a repercussão da sua morte, e entre aqueles que aguardavam a promessa, o cumprimento, a expectativa da sua ressurreição, e o Senhor já havia se manifestado. E nós vemos então que ainda, seguindo ali as orientações do nosso Senhor Jesus, os discípulos eles estavam aguardando aquilo que deveria, todas as questões que deveriam ser então confirmadas, para que eles continuassem a exercer aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia determinado para eles. E nós vemos então que dentro dessa situação, desse contexto, aquilo que aqueles homens resolveram fazer, aquilo que eles estavam acostumados, aquilo que eles faziam a vida inteira, pescar. Aqueles homens, Pedro e alguns discípulos, resolveram pescar. No versículo 3, nós vemos isso. E o que nos chama a atenção que é o seguinte: aqueles homens foram pescar e passaram uma noite inteira e não pegaram nada. Não pegaram nada, né? Pedro, João, aqueles homens eram pescadores, aqueles homens já tinham por profissão, então eles eram pessoas experientes nesta área. No entanto, quem não é um profissional da área de pesca, mas usa isso como um lazer, entende que a pescaria pode ser um momento do quê? De tirar o estresse, não é? De tirar a atenção, de trazer uma certa distração, um certo lazer para as pessoas. Eu acredito que foi dentro desse contexto que o apóstolo Pedro e outros discípulos
saíram para pescar, para distrair a cabeça, tirar o foco daquilo que eles estavam pensando, aguardando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ser sinceros, irmãos, ao invés de distrair a cabeça, foi uma frustração aquela noite de pescaria. Eu vou ser sincero, algumas pessoas dizem que, quando eu estou tenso, eu vou pescar para distrair. No meu caso, pescaria não é uma opção muito boa. Não foi. Eu me recordo que quando eu era mais novo, quando eu era moleque, pelo menos 3 coisas que as pessoas diziam que traziam prazer, para mim, me deixava estressado. Primeiro, jogar videogame, não é? Quando eu ia jogar videogame, irmãos, em vez de ser aquela coisa para distrair, passar um momento, me deixava nervoso, não é? Primeiro, eu não tinha um videogame em casa. Onde que eu ia jogar videogame? No bar. Quem que lembra aqui das fichas? Né? Para ir jogar, você comprava ficha, você ia no bar para colocar, e se você perdesse, você não tinha a opção de voltar. Se você tem um videogame em casa, você tinha essa opção. Morri de novo. Mas vamos começar tudo de novo. Não. Eu tinha que comprar uma ficha. Se não tinha dinheiro para comprar a ficha, já era. Então, na hora que eu morri, eu estava quase passando um estágio. Irmãos, aquilo dava uma ira tão grande, uma vontade de quebrar o videogame, sabe? Aí o dono do bar ia ficar nervoso. Então, aquilo me deixava totalmente estressado. Segundo, quando eu era moleque, que as pessoas falavam, algo que traz distração, soltar pipa. E eu saía para soltar pipa. Irmãos, como que aquilo me irritava? Como que aquilo me irritava? Por quê? Na minha época, pelo menos, quando você queria um brinquedo, na maioria das vezes, eu era o engenheiro dos meus brinquedos. Eu e os meus colegas, nós mesmos projetávamos. Ia comprar uma pipa, não tinha dinheiro. Eu ia pedir para o pai sabia que a pipa ia ser quebrada logo, ele não ia dar o dinheiro também. Então, falava, então a gente tem que fazer. Irmãos, olha o trabalho. Você tinha que ir no terreno baldio, num pasto, achar um bambuzal, pegar um bambu, trazer, cortar, arriscar a sorte de pegar o carretel de linha da mãe, pegar as latas de massa de tomate, né? Na época, lata de óleo vazia, que na época, para você enrolar toda a linha. Então, você pegar correu um outro risco de morte quando eu ia lá pegar um saco de lixo da minha mãe de plástico para fazer a rabiola, não é? E depois de todo aquele processo, não tinha experiência em fazer pipa, eu tinha que aguardar o vento, e quando o vento via, a pipa foi tão mal feita, porque eu não tinha experiência, ela ficava em espiral virando, virando, até que ela batia no chão, quebrava, eu já chegava ali, já chutava ela, já rasgava o resto, já picava a rabiola que eu tinha montado, e era um estresse violento. Então, para mim, não me ajudava em nada, só me deixava mais nervoso. E o mesmo caso da pescaria. Quando eu ia pescar, algumas pessoas falavam, não, você relaxa quando está pescando. Querido, e você vai lá, você pega a minhoca, espeta a minhoca, e você joga e fica lá parado. Aí, de repente, você sente um tranquinho, não é? A hora que você puxa, a minhoca está até transparente, está só a carcassinha dela, até branca. Irmãos, que ira que me dava aquilo. Porque quem estava pescando do meu lado, pegava lambari, pegava tilápia, pegava traíra. Eu falei, misericórdia, eu não pego nenhum lambari nisso aqui. Eu já tirava a vara, já quebrava a vara, já jogava no meio do mato, já saía todo frustrado. Olhando para esse contexto, eu imagino o desastre que foi a pescaria para Pedro e aqueles homens. Né? A noite inteira, porque qual que é a estratégia de um pescador? Ele fica um tempo do lado, não dá certo, ele joga lá ração, não sei, joga alguma coisa para tentar, né, atrair peixe, e fica tudo ali picando, mas e nada. E se não está bom o lugar, tem gente que fala, vamos pegar as coisas, vamos para outro ponto que é melhor. Eu imagino que aqueles homens fizeram de tudo, mas não deu resultado nenhum. E de repente eles escutam alguém chamando eles lá da beira da praia. Ei, tendes alguma coisa para comer? Pegaram alguma coisa? Eles respondem, não pegamos nada. Não pegamos nada. Aí aquela pessoa grita para eles, olha, joguem a rede do lado direito. Pensa o que se passou pela cabeça de Pedro. Falou, esse camarada aí está com brincadeira comigo. Está com brincadeira com a gente. Somos pescadores profissionais, pelo menos eu sou. Fiquei a noite inteira aqui. Você acha que eu vou jogar a rede do lado direito e eu vou pegar alguma coisa?
Mas eu acredito que alguém soprou no ouvido. Joga a rede. Vamos jogar, o que custa? Joga a rede. Quando jogaram, o que aconteceu? A rede ficou cheia, pesada. 153 grandes peixes. Quando aqueles homens olharam aquilo, disseram, é o Senhor. Pensaram consigo mesmo, é o Senhor. Foram imediatamente para a beira do mar, onde aquele homem estava. Desceram do barco, ficaram à roda dele. O texto de João diz que ninguém perguntou nada. Sabiam que era o Cristo ressuscitado, a manifestação do Senhor, mas eles ficaram quietinhos. E é naquele momento o Senhor surpreende eles mais uma vez. Primeiro, foram surpreendidos com a pesca. Uma noite inteira não pegaram nada. Agora, com uma palavra, o milagre acontece. Segundo, quando aqueles homens chegaram até a presença de Jesus, o que tinha ali preparado para eles? Brasas, peixes em cima e pão para o sustento daqueles homens. Isso mostra para nós o cuidado que Jesus Cristo tem com a vida dos seus discípulos. Isso mostra o cuidado que Jesus Cristo tem com a minha vida e tem com a sua. Queridos irmãos, como nós devemos olhar para o texto sagrado e vermos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito pelos seus filhos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz pelos que são teus. E nós vemos aqui que o Senhor teve todo o cuidado com aqueles homens e tratando, cuidando deles com todo o carinho, com todo o amor. Aí então, depois daquela refeição, no texto que nós lemos aqui então no Evangelho de João, capítulo 15, e no capítulo 21 e no versículo 15, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz 3 perguntas para o apóstolo Pedro. Para o apóstolo Pedro. Por que Jesus ele faz essas 3 perguntas? Por que Jesus Cristo ele faz exatamente 3 perguntas para o apóstolo Pedro? Bom, quando nós voltamos um pouquinho atrás na história e olhamos o que aconteceu com o apóstolo Pedro em referência a Cristo, nós vemos lá no capítulo 18 do Evangelho de João que Pedro nega a Cristo quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. E como que Pedro nega o nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos conferir lá? Você que está com a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15. Olha o que o texto diz. Depois que Jesus havia sido preso, não é? Simão Pedro e outros discípulos seguiram a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Olha agora o versículo 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntou-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Segunda vez que Pedro nega o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos servos do sumo sacerdote, versículo 26, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Ora, era justo que o nosso Senhor Jesus Cristo questionasse o apóstolo Pedro 3 vezes, porque concordam a maioria dos comentaristas, né, que essa seria a referência para as 3 perguntas, a razão para Jesus questionar o apóstolo Pedro 3 vezes, porque o mesmo apóstolo negou o nosso Senhor por 3 vezes. Negou, mesmo sendo avisado.
Mesmo sendo avisado, o apóstolo Pedro, ele nega o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós vemos então, queridos? Vamos aqui olhar para o texto e analisar as perguntas que o Senhor Jesus Cristo fez para ele. Olha o que nós lemos no versículo 15. João, capítulo 21 e o versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, não é? O que o texto está mostrando para nós? A continuação daquela contextualização que eu fiz. Eles, depois de pescar, aconteceu aquele milagre na pescaria, eles foram até a presença de Jesus, e eles ali então comeram, e o Senhor Jesus Cristo começa a conversar com eles, especialmente com Pedro, fazendo algumas perguntas. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Irmãos, primeira pergunta, Simão, amas-me mais do que estes outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Vamos lá. Olha o que Jesus está perguntando. Amas-me mais do que estes outros? Isso é, os seus colegas, os seus discípulos, os outros apóstolos que estão aqui com você? Por que Jesus perguntou isso? Vocês já repararam o comportamento de Pedro? Do apóstolo Pedro em algumas situações, quando estava caminhando com Jesus Cristo, antes da morte dele? O apóstolo Pedro, ele era como precipitado em algumas coisas. O apóstolo Pedro parece que queria sempre estar à frente dos demais discípulos, dos demais apóstolos. E olha que é interessante, não é? Nós vemos aqui que Jesus, ele não tem prazer em expor os nossos pecados. Jesus não tem prazer de fazer isso. Olha, você é um pecador por causa disso. Não. Ele orienta, né? Que o homem não deve cometer pecados, deve evitar, deve vigiar. Mas uma vez que o homem comete pecados, Cristo não tem o prazer de ficar apontando isso. Mas o Senhor tem uma preocupação, e ele teve essa preocupação com Pedro, não é? Ele é lembrado do modo como Pedro parecia subestimar os outros discípulos, querendo ser mais que os seus companheiros. Onde que nós comparamos isso? Bom, em Mateus capítulo 14, versículo 23 até o versículo 28, lemos que Jesus foi ao encontro de seus discípulos no meio do mar, andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. Olha, Jesus estava com seus discípulos, até que ele se despediu das multidões, ele dispensou os seus discípulos também, falou, olha, vão indo na frente, peguem o barco, vão indo para a frente, e eu acompanho, e eu alcanço vocês depois. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele então resolve orar por um tempo e ele demora para ir. Quando ele resolve ir até a presença dos discípulos que estavam lá no meio do mar, não é? Na embarcação deles, o Senhor Jesus pega um outro barco? Não, ele vai caminhando por cima das águas. Ele vai caminhando. Quando Jesus chega, vai se aproximando da embarcação, aqueles homens tomaram um susto. Tomaram um susto. Olha, é um fantasma. É uma assombração. E aqueles homens começaram a ficar com medo. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Calma que sou eu. Quem é que se manifestou para ir até ele? Quem que teve a iniciativa de falar, ó, se é o Senhor, eu quero ir aí contigo? O apóstolo Pedro. Bom, se Jesus já estava caminhando, não custava o apóstolo Pedro esperar mais alguns minutinhos? Falou, não, Senhor, o Senhor está aí andando no meio andando por sobre as águas. Vem cá, entra no barco, sobe no barco. Não, o que o apóstolo Pedro fez? Se é o Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir aí onde o Senhor está. Por cima das águas eu quero ir também. Jesus fala, vem, Pedro. Note que nenhum dos discípulos pediram para andar por cima das águas. Eles ficaram no barco. Só Pedro que se antecipou e disse, ó, eu quero ir aí também contigo. Então, uma reação de Pedro diferente dos outros discípulos, não é? Diferente dos outros discípulos, não é? Uma segunda ocasião, lemos em Mateus, capítulo 26, versículo 31 e 35, que os discípulos seriam dispersos na prisão de Jesus. No entanto, o que Pedro responde? Olha o que o texto diz. Ainda que venha a ser um tropeço, venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha o que Pedro disse. Jesus falando, olha, ainda nesta noite,
O pastor será preso. As ovelhas serão dispersas. Jesus estava trazendo que mensagem para eles, que orientação para eles? Que Jesus seria preso. E os seus discípulos iriam se dispersar, iriam fugir, temendo a situação. E o que o apóstolo Pedro diz? Batendo a mão no peito? Não. Ainda que venhas ser um tropeço para todos, talvez para os meus colegas aqui, não será para mim. Não será para mim. Os irmãos estão percebendo a atitude de Pedro, do apóstolo Pedro? Os demais discípulos provavelmente quietos, analisando, refletindo naquilo que Jesus estava dizendo, e o apóstolo Pedro, não, jamais, nunca será um tropeço para mim. E replicou Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu, Pedro, me negará 3 vezes. Não era para o apóstolo refletir? Não era para o apóstolo pensar e dizer: Senhor, eu vou te negar por 3 vezes? Mas qual que foi a reação de Pedro? Disse, versículo 35, Mateus 26, 35. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Irmão, sabe o que mostra isso daqui? Como que o coração do homem é enganoso. Como que o coração do homem é enganoso. Escute, queridos, não confie no teu próprio coração. Não confie nas tuas próprias forças. Você pode ser surpreendido por ti mesmo. Você pode ficar surpreendido consigo mesmo, porque você pode tropeçar. Olha, estamos falando aqui de um homem que caminhou um tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo, foi avisado por ele, mas mesmo assim ele ignorou. Jamais, Senhor, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Devemos reconhecer nossas limitações, irmãos. Devemos reconhecer as nossas fraquezas, principalmente quando somos exortados a termos cuidado, quando somos avisados por algum acontecimento. E não foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Em uma outra situação, no capítulo 21 do Evangelho de João, no comentário que eu fiz há pouco, né? Que o Senhor Jesus aparece lá na beira do mar, os discípulos a noite inteira, né? Não pegaram nada, e Pedro estava junto. O que o apóstolo Pedro fez quando percebeu que era Jesus Cristo que estava lá na beira do mar? Havia acontecido um milagre. 153 grandes peixes haviam sido capturados naquela rede. Eles perceberam que era Jesus Cristo. Mas o que Pedro fez? Colocou as suas roupas e ele foi junto com os discípulos, ajudando eles a remar com o barco para chegar logo? Não, pulou na água para chegar primeiro. Então, esses comportamentos do apóstolo Pedro mostra que ele era um tanto precipitado em algumas coisas. E a impressão é o seguinte, que ele sempre queria estar à frente. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando começa a questionar a Pedro, ele questiona Pedro exatamente por causa do comportamento dele. Como se diz: Pedro, você sempre procura sair à frente dos demais. Então, você me ama mais do que todos? Os irmãos entenderam? A primeira pergunta de Jesus: você está sempre procurando se sair mais do que todos. Então você me ama mais do que todos eles? E qual que foi a resposta do apóstolo Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas com que intensidade que Pedro falou isso? Com a intensidade que o apóstolo Pedro falou isso? Os irmãos se recordam de algumas vezes que eu preguei aqui sobre a questão da palavra grega, não é? Para amor aqui, não é igual na língua portuguesa, não é? Na língua portuguesa, eu amo a Cristo, eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. Parece que está tudo dentro do mesmo contexto. Mas na língua grega não, ela traz detalhes diferentes para nós. Quando Jesus Cristo pergunta para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? Amar aqui, na linguagem de Jesus, é o verbo ágape, o amor incondicional. E sabe o que Pedro responde? Senhor, eu amo, tu sabes que eu te amo. Mas o amor aqui na resposta de Pedro, o verbo é filéu, isto é, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu gosto do Senhor.
Tu sabes que eu tenho afeição pelo Senhor. Aí o que o Senhor Jesus Cristo diz então? Apacenta as minhas ovelhas. Não é? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro responde desta maneira, mesmo assim o Senhor Jesus Cristo não nega a ele o cuidado dos cuidados com aquele a qual estava fazendo parte do rebanho do nosso Senhor. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Jesus perguntando: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O detalhe, Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? O verbo ágape, amor incondicional, o amor de Deus. E Pedro responde com a palavra grega, filéu, eu gosto do Senhor. Tu sabes que eu gosto do Senhor. Isto é, o amor não estava na mesma intensidade. Não estava na mesma intensidade. Mas agora aqui tem um foco interessante na segunda pergunta de Jesus. A primeira, então, o Senhor Jesus Cristo perguntando: você me ama mais do que os outros? Já que você sempre procura estar à frente de todos. Agora o Senhor Jesus Cristo chama ele para uma parte mais íntima do apóstolo Pedro. Tu me amas? Isto é, Jesus estava sondando o coração dele. Como que é o teu relacionamento agora comigo? Qual que é a intensidade do seu amor para comigo? Então Jesus estava sondando o coração do apóstolo Pedro, pelo que ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. E disse o Senhor Jesus Cristo: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez agora o Senhor Jesus Cristo pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Por que Pedro ficou triste? Por que Pedro ficou triste? Porque agora Jesus Cristo questiona ele na mesma intensidade que o apóstolo Pedro estava respondendo para ele. Jesus não estava perguntando: Pedro, tu me amas? E o que Pedro respondia? Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Eu tenho afeição pelo Senhor. Na segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu gosto do Senhor, tenho afeição pelo Senhor. Na terceira vez, Jesus Cristo usa o verbo filéu. Ô Pedro, você gosta de mim? Você gosta de mim? De fato? Você tem afeição por mim? Aí o apóstolo Pedro fica triste, ficou aborrecido. Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bom, vamos aqui fazer uma análise, né? Algumas pessoas aqui, os intérpretes, os estudiosos, os teólogos, vão olhar para esse texto aqui e dizer: olha, o apóstolo Pedro ainda ele estava sendo incrédulo, o apóstolo Pedro ainda estava sendo indiferente com Jesus em responder desta maneira. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: é uma consideração que uma pessoa fez, não é? E ele desceu o seguinte comentário: Pedro entristeceu-se por ser a terceira vez que Jesus lhe perguntava sobre o seu amor, e certamente por mudar o questionamento. A resposta de Pedro foi franca, direta e objetiva. Disse a Jesus que ele conhecia todas as coisas e sabia que ele gostava de Jesus. Isto é, o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem, lá no íntimo do coração do apóstolo Pedro, o quanto que ele considerava o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos entender na atitude de Pedro um cuidado para não fazer mais afirmações grandiosas, como tinha feito antes da morte de Jesus. Não é? Porque, em algumas situações, sempre Pedro procurando estar na frente de todos. Agora, neste momento aqui, o que o apóstolo Pedro faz? Deixa eu abaixar um pouquinho a bola. Deixa eu ir um pouquinho mais com calma. Deixa eu mudar o meu tom, para eu não ser mal interpretado. Principalmente pelo fato que depois ele mesmo negou ao nosso Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Pedro tinha aprendido e assim usou uma palavra até de menor significado para expressar o seu amor por Jesus, pois sabia que o perfeito amor, o amor ágape, é só o amor divino para conosco.
Então, há essa possibilidade, olhando aí para o apóstolo Pedro, considerando, né, que ele estava tendo uma cautela na maneira agora que ele responde para o nosso Senhor Jesus Cristo. E de tudo isso daqui, queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, irmãos, Lucas registra que a atitude de Pedro em negar a Cristo o tornou indigno para exercer o apostolado. Olha que situação. Quando Jesus Cristo chama os 12 discípulos, ele considerou aqueles 12 homens como apóstolos, alguém comissionado para uma ordem específica, para uma tarefa específica. E Pedro, uma vez que ele negou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é considerado como indigno de ser um apóstolo, de estar entre os escolhidos do nosso Senhor. E Pedro foi chamado por Cristo para ser apóstolo, uma pessoa comissionada diretamente pelo Redentor. Porém, devido às circunstâncias, Pedro abandona a posição na qual foi chamado. E aplicamos para a nossa vida o quê, queridos? Que a experiência de Pedro, que Pedro viveu por causa da sua atitude, é uma realidade de muitos cristãos. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, quantas pessoas não têm a mesma atitude do apóstolo Pedro e nega ao nosso Senhor com as suas atitudes, com os seus comportamentos? Quantas pessoas que negam o nosso Senhor Jesus Cristo dia a dia? A pessoa diz, não, mas eu nunca disse não para o Senhor. Mas a partir do momento que não anda conforme Ele quer, a partir do momento que não age segundo a sua vontade, é estar negando o nome do Senhor, é estar blasfemando sobre o nome dEle, é estar escandalizando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma realidade, irmãos, que se cumpre dia após dias. Bom, quando nós olhamos para a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele disse, olha, os últimos tempos será tempo de corrupção. E ele traz algumas orientações. Olha o que o apóstolo Paulo escreve lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha, sabe, porém, isso, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfantuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E os últimos tempos seriam difíceis por causa do quê? Do comportamento dos homens. Cuidado quando você vê uma pessoa e diz, irmão, isso aqui não tem problema não, viu? Isso daqui não é pecado. Toma cuidado. Toma cuidado com quem te induz a andar na contramão da vontade do Senhor. Toma cuidado com quem você caminha, que leva você na contramão dos mandamentos de Deus. Porque isso é algo comum nos nossos dias. É algo comum, é a coisa mais comum. Você vê o filho se levantando contra o pai. É a coisa mais comum. Você vê pessoas levantando palavras duras. E não vamos considerar incrédulos, vamos considerar pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque é o que o apóstolo Paulo está mostrando. Olha o que está mostrando aqui. Mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzindo-as de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está trazendo de orientação para nós aqui hoje. Ele não escreveu somente para o seu tempo. É uma exortação para nós. E nós devemos olhar para tudo isso, queridos, porque nós temos uma dificuldade. As nossas fraquezas, os nossos pecados, os meus pecados podem me fazer tropeçar na presença do meu Senhor. Por causa dos meus pecados, eu posso negar o nome do meu Cristo.
Por causa dos seus pecados, você pode romper a comunhão com o teu Senhor. Por isso, é somente Cristo que pode restaurar o coração do homem pecador. Porque nós podemos analisar tudo isso e rejeitar a nossa vontade, rejeitar os conselhos que não convêm e seguimos segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, então, caminhar com Ele. Segunda aplicação, Pedro foi questionado mais de uma vez, porque estava sondando o coração, porque Cristo estava sondando o seu coração. E a resposta de Pedro quanto à sua submissão a Ele. Somos igualmente ensinados que devemos ser pacientes e docilmente submeter-nos, se em algum momento o Senhor nos sujeitar a algum serviço no seu reino, na sua igreja, na sua obra, nos seus planos. Tá? Quando Jesus Cristo pergunta, Pedro, tu me amas? Aquela pergunta íntima para ele, o que Jesus estava esperando de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, vou ser fiel ao Senhor, vou ser sincero, eu vou andar como o Senhor quer, eu obedecerei o Senhor em todas as situações. Em todas as situações. E isso para nós é um desafio, porque o nosso coração pode nos atrapalhar a fazer a vontade do nosso Pai, a andar da maneira que o nosso Senhor quer que nós andemos na sua presença. Por isso, então, que nós devemos nos inclinar para a vontade do Senhor e nos sujeitarmos a Ele com paciência, mesmo quando o Senhor coloca adiante de nós uma prova. Pedro tinha uma prova, tinha um desafio. Pedro tinha um desafio. E o que precisava fazer então? E colocar na presença do Senhor, andar como ele deveria andar, para que assim então ele fosse alguém que estivesse participando ali do reino e da obra que o Senhor Jesus Cristo havia designado para ele. Terceira e última aplicação aqui para a nossa vida. Pedro foi questionado por 3 vezes pelo Senhor. E em todas as perguntas Jesus respondia, apacenta as minhas ovelhas. Jesus questiona o apóstolo Pedro 3 vezes. E ainda que o apóstolo Pedro estava respondendo ele com uma certa cautela, o Senhor Jesus Cristo não negou, não tirou o seu servo da obra dele do propósito. Antes, confirmou a obra na vida do apóstolo Pedro. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Na segunda pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pastoreia o meu rebanho. Na terceira pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então cuida do meu rebanho. Cuide das minhas ovelhas. Nós vemos que aqui então o Senhor Jesus Cristo estava restaurando o coração do apóstolo Pedro. O coração daquele homem pecador, o coração daquele homem que negou a Jesus Cristo por 3 vezes, o coração daquele homem que era precipitado em algumas ações, o coração daquele homem, algumas vezes endurecido, mas agora um coração aquebrantado por causa das suas falhas, por causa do arrependimento das suas ações, e o Senhor Jesus Cristo confirma então a restauração na vida do apóstolo Pedro. Querido, não importa o tamanho da nossa falha, uma vez que eu e você temos condições, com a graça de Cristo, de nos arrependermos e reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas. Muitas vezes, diante das nossas limitações, ficamos nos questionando e talvez até sendo acusado por outras pessoas. Você não é mais digno de fazer isso. Você não é mais digno de caminhar com o Senhor. Você não é mais digno de fazer mais nada. Não! O Senhor Jesus Cristo é aquele que restaura o coração do homem pecador. O Senhor Jesus Cristo é aquele que trabalha no coração endurecido, no coração falho, cheio de erro, e traz essa pessoa para andar conforme a tua vontade e assim então seguindo o seu propósito. Que essa seja a realidade na minha e na sua vida aqui nesta noite. Que todos nós tenhamos os nossos corações restaurados pelo nosso Senhor Jesus Cristo em todas as circunstâncias. E assim, então, uma vez mais, sermos abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque então estamos atendendo e andando conforme a tua vontade para a glória do nosso Senhor. Vamos orar a Deus neste momento e agradecer ao Senhor por essa mensagem e pedir para que ela se cumpra em nossa vida a cada dia. Pai Santo e Eterno,
Meu Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua mensagem aos nossos corações. Senhor Jesus Cristo, pedimos a ti, Pai, que da mesma maneira, meu Cristo, que o Senhor trabalhou no coração do apóstolo Pedro, o Senhor restaurou aquele homem que talvez agora, meu Deus, ao reconhecer os seus erros, as suas fraquezas, os seus tropeços, as suas limitações, agora com humildade, meu Deus, ele age com mais cautela diante do Senhor. Ele agiu com mais cautela. Meu Cristo, e o Senhor não rejeitou na tua obra. Ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor me sustente nas tuas mãos, Pai, e que não falte, meu Deus, sobre a minha vida a tua graça. Meu Cristo, que não falte a tua graça sobre os meus irmãos que estão aqui, que ouviram esta mensagem, sobre as minhas irmãs, sobre a tua igreja. Meu Deus, que ouviu esta palavra, esta mensagem. Meu Cristo, que o nosso coração, toda vez, meu Pai, tenha a condição de arrepender-se na tua presença, de reconhecer os erros, as falhas, e mais uma vez, Senhor, sermos restaurados por ti. Meu Senhor Jesus Cristo, que não haja incredulidade na nossa alma, mas, Senhor, que o teu Espírito trabalhe sobre o nosso ser, ó Pai, nos conduzindo no caminho correto, nos conduzindo, meu Deus, nos teus planos, e assim então, ó Pai, exaltarmos o teu santo e bendito nome. Que o Senhor confirme esta palavra na nossa vida, e que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Meu Deus, use pessoas aqui nesta igreja, para o teu reino, use pessoas aqui, meu Pai, para o compartilhar do evangelho, meu Deus, para participar de missões, da expansão da tua igreja. Essa é a oração que eu faço, meu Deus, e agradeço, na autoridade do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.